Olá a todos, né? Então, mais um encontro aí da nossa unidade curricular de geodésia e ajustamento, né? Essa aula não estava prevista nos semestres anteriores, tá? É uma aula que eu elaborei para esse semestre, né? 2020/2, né? Que na verdade não é nenhuma matéria nova, né? Então a gente não vai ver nenhum conteúdo novo, por assim dizer, mas a gente vai tentar fazer aqui um apanhado geral aí, né, de tudo que a gente viu, não apenas em geodésia e ajustamento, como nas outras unidades curriculares aí do curso, né, especialmente do terceiro módulo, né, que é a questão da seleção de métodos e instrumentos para levantamentos geodésicos, né. Aqui eu coloco geodésicos, mas claro, poderia ser aí também para levantamentos topográficos, né, de agrimensura e etc, né. Então, diversas finalidades. Claro que a gente não vai ver todas as situações possíveis, né, e elaborar aqui uma receita de bolo geral, né, que funciona para todos os problemas, né. Mas a gente vai ver aqui noções, né, então buscar fazer um resumo aí, né, de tudo que vocês viram ao longo do curso, de tal forma que possa auxiliar vocês, né, na tomada desse tipo de decisão, né. Então, quais métodos e instrumentos são mais adequados aí, né, a cada caso. E claro, né, pessoal, a ideia é fornecer um panorama geral, mas na vida prática de vocês, né, no dia a dia, enfim, vocês vão ter que pensar por conta própria, né? Então, usar o senso crítico, né? Então, a formação de vocês ter esse senso crítico de quais métodos e instrumentos selecionar, né? Espera-se que também faça parte da formação de vocês, né? Então, aqui essa ideia é apenas essa aula, né? É apenas uma introdução aí, né? Uma ideia geral do assunto, né, buscando estimular justamente isso, né, o pensamento crítico de vocês na tomada de decisões. Tá? Bom, então o primeiro método que a gente vai ver, né, é o posicionamento por GNSS, né. Então, o GNSS, como a gente já viu, né, anteriormente, aí a gente tem basicamente um receptor, né, que faz ali o rastreio do sinal dos satélites, né, das constelações GNSS, como GPS, GLONASS e etc., para determinar sua posição, né, geodésica ou georreferenciada, né. Então, por exemplo, latitude e longitude, né. Também altitude em relação ao elipsoide, altitude elipsoidal. Então, posicionamento 3D aí georreferenciado. Bom, quando a gente vai utilizar o GNSS, né? Então, uma primeira pergunta. E aí, claro, né, quando a gente tem um ponto de apoio, né, próximo ali ao local do levantamento, né, e temos boas condições de rastreio para o nosso rover, né, para o nosso receptor móvel, então a gente tem um ponto base conhecido, temos boas condições de rastreios no local que a gente deseja levantar, né, onde vai ser que nós vamos ocupar com o nosso receptor móvel, o rover, e aí a questão, né, o que seria, né, essas boas condições de rastreio? Né? Então, para não ficar de forma subjetiva, né, tem a aula da NBR 1466, né, uma das aulas anteriores aí, onde a gente define ali critérios, né, para se saber se o local é adequado ou não para o rastreio de GNSS, por exemplo, né. Mas basicamente, né, baixo multicaminho e baixa obstrução dos sinais, né, então dos sinais GNSS. Então, nesse caso, claro, é muito produtivo usar o GNSS, né? A gente pode fazer ali o método RTK, tendo ali a posição, o nível centimétrico em tempo real, né? E isso já vai atender aí a grande parte das nossas aplicações, né? Tendo apenas um ponto base, né? Ao contrário da estação total, por exemplo, que necessita de pelo menos dois, né? Então, enfim, essa é uma situação, né, que claro, é vantajoso, é produtivo usar o GNSS. Outra situação é quando a gente deseja implantar pontos georreferenciados, né, em novos locais, né, que ainda não possuem, né, pontos conhecidos, pontos georreferenciados, e o nosso ponto georreferenciado mais próximo, né, a nossa base, por assim dizer, está muito longe, né, muito distante, ou seja, o chamado transporte de coordenadas a longas distâncias, né. Então, vamos supor que a gente não tenha pontos de apoio nesse local, né, somente uma outra cidade, por exemplo, né? E nesse caso é muito mais produtivo fazer esse transporte de coordenadas, né, pelo GNSS do que pela estação total, né?
Então, primeiro a gente faz um posicionamento relativo, estático, pós-processado, por exemplo, né, em relação a esse ponto base lá conhecido, para implantar o nosso ponto base, né, próximo ao local do levantamento, e daí a gente faz, então, o nosso levantamento, né. Então, se a gente fosse fazer transporte com estação total, né, a gente tem que lembrar que a estação total necessita de intervisibilidade, arré e avante, enfim, e aí nós teríamos que fazer aqui, né, várias visadas, né, vamos por aqui por quilômetros, dezenas de quilômetros, e seria muito mais improdutivo, né, e provavelmente também é mais impreciso, né, de pior precisão do que o posicionamento GNSS, né, nesse caso o relativo estático pós-processado, poderia ser o PPP também, enfim, né, então em geral o GNSS vai ser mais produtivo e mais preciso, né, para esses casos, transporte de coordenadas para longas distâncias também, tá? Bom, e quando não utilizar? Então, né, então a gente já viu aí dois exemplos, né, de situações onde o GNSS é adequado, né, recomendado. E quando que a gente não deve utilizar, então, o GNSS? Primeiro, a situação, né, que muitos profissionais negligenciam, né, na prática, né, é as condições inadequadas de rastreio, né, justamente isso que é aquilo que a gente comentou, né. Então, essa foto resume bem porque tem dois dos principais problemas, né. Então, a questão ali das edificações, né, dos muros altos, enfim, e bem como da vegetação, né. Então, obstrução e multicaminho aqui, tanto devido à vegetação, né, quanto a construções, né, edificações, muros e etc. Então, não tem condição adequada de rastreio nessa situação, né, aqui tem que ser com estação total mesmo, não tem jeito, né. Mesmo que ele forneça uma solução fixa, né, provavelmente, muito provavelmente, né, é um falso fixo, né, então não vai ter aquela qualidade informada, tá? Outra situação é quando a gente não precisa, né? O GNSS, ele fornece o posicionamento georreferenciado, né, pessoal? Então, nem todo tipo de projeto que a gente vai trabalhar exige uma localização georreferenciada, né? Existe uma latitude, a longitude do ponto, dos pontos, né? A gente pode trabalhar no sistema local também, muitas vezes, né? Dá para trabalhar com GNSS no sistema local? Dá, até dá. A gente pode fazer ali uma espécie de estação livre, por exemplo, né, para transformar do nosso sistema ali global geocêntrico para um sistema local ali, né, medindo pontos em comum nos dois sistemas, enfim. Mas muitas vezes vai ser mais produtivo com a estação total mesmo, né? Até porque a estação total tem aquela precisão milimétrica para visadas curtas, né? Que o RTK ali, né, com o rover, com bastão a 2 metros de altura, né, não vai atingir, né? Não seria tão produtivo trabalhar ali no milímetro quanto seria com a estação total, né, nesse caso, né? Então, quando não há necessidade de pontos georreferenciados, né? Então, por exemplo, uma alocação de obras no sistema local aqui, né, onde eu ainda quero trabalhar com alta precisão ali, enfim, seria mais adequado, né, mais produtivo, mais recomendado utilizar, então, uma estação total, por exemplo, tá? Bom, e outras situações, né? Então, se fosse no modo presencial, né, a gente poderia interagir, né, aqui. Mas que outras situações a gente poderia comentar aqui, né? Então, uma delas é a questão da altitude, né? A gente até vai ver nessa aula, né, um pouco mais em detalhes mais à frente, né? Mas o GNSS, relembrando, né, ele nos fornece aquela altitude elipsoidal, né? Então, muitas vezes, essa transformação da altitude elipsoidal para a altitude normal, ou normal ortométrica, enfim, né, não vai atender ali a qualidade necessária, né, para um determinado projeto, e nesse caso a altimetria vai ter que ser determinada por uma outra forma, né, que não pelo GNSS, tá? Bom, eventualmente anomalias ionosféricas também, né, dependendo da minha localização geográfica, né, o Brasil tem alguns locais aí, né, de bastante atividade ionosférica, enfim, então vale também consultar esses mapas globais da ionosfera, né, que tem na internet aí, gratuitos, né, um exemplo é o Trimble Planning, né, da Trimble, enfim, a gente pode ver assim, para um determinado dia, um determinado local, né, um determinado horário, como é que está a atividade ionosférica naquele local, né. Porque, enfim, havendo uma anomalia ionosférica ali pode acabar afetando a qualidade do nosso posicionamento GNSS, né, que, enfim, em geral, né, para agrimensura, topografia geodésica, a gente está falando aí de alta precisão, né, a gente está falando aí de centímetros, enfim, né, e não ali da casa dos metros, né, como é o posicionamento GNSS pelo smartphone, por exemplo, né, então, enfim, aí, nesse caso a ionosfera passa a ser um fator importante também. Então, de forma geral, né, bem sucintamente mesmo, é isso, né, a gente tem várias coisas para comentar aqui na aula, né.
Então, agora falando um pouquinho sobre os receptores, né, GNSS, então, tá? Então, uma questão é que se a gente for consultar a precisão nominal, tá, dos equipamentos, né, dos receptores GNSS, geralmente é o par, né, vendido o par, o base e o rover, né, enfim, a gente vai ver que essa precisão nominal não muda muito, tá? Ela meio que independe do fabricante, né? Então, atualmente, o padrão é esse, para o posicionamento relativo estático pós-processado, tá? 3 milímetros mais 0,1 ppm na horizontal, né? E 3,5 milímetros mais 0,4 ppm na vertical, né? ppm, partes por milhão, né? Milímetros por quilômetro, né? Então, no caso, 0,1 milímetros por quilômetro, né, seria então 0,1 milímetros a cada quilômetro, né, ou seja, 1 milímetro a cada 10 quilômetros, 10 milímetros a cada 100 quilômetros e assim por diante. Né. 0,4 ppm, 0,4 milímetros por quilômetro, né, ou 4 milímetros a cada 10 quilômetros, ou 40 milímetros a cada 100 quilômetros e assim por diante. Tá. Então, o posicionamento é tridimensional, né? Então, entre esses dois receptores, né, o base e o rover, e essa precisão que ele fornece, essa precisão relativa, né, desse vetor, né, do vetor ou da linha base que é formada aí no posicionamento, tá? Então, aí na horizontal a gente tem esses valores, né? Então, partindo de 3 milímetros mais 0,1 ppm, enquanto na vertical aí, né, a precisão do vetor fica nessa ordem, né? Então, 3,5 milímetros mais 0,4 ppm, tá? Isso o estático pós-processado, né? Bom, eu posso usar também o RTK, né, o cinemático em tempo real, né. Aí, nesse caso, eu tenho um grande ganho de produtividade, né, porque eu tenho a posição lá em tempo real, na hora, né, enfim, mas, obviamente, não vou ter a mesma precisão do estático pós-processado, né. Então, no caso do RTK, esses valores vão aí para a ordem de 8 milímetros mais 1 ppm na horizontal, tá, e 15 milímetros mais 1 ppm na vertical, né. Então, 1 ppm é 1 milímetro por quilômetro, né. Então, notem, a gente já está a parte de 8 milímetros na planimetria e 15 milímetros na altimetria. Então, aqui a gente já está falando em posicionamento ao nível centimétrico, né? E, claro, a nossa distância base, né, fica muito mais comprometida, né, em relação ao estático pós-processado, porque a gente sai de 0,1 ppm, por exemplo, né, na horizontal para 1 ppm, né? Então, o erro aumenta 10 vezes mais, né? Com o tamanho ali do vetor, né? Em tese, enfim, esses valores são de referência, né? São valores a priori, e no caso do GNSS nem sempre é assim, né? Nem sempre a precisão do fabricante é o que vai acontecer na prática lá, porque tem vários outros fatores. Mas enfim, via de regra é isso, né? A RTK tem a grande vantagem de ser em tempo real, né? Mas tem a desvantagem ali, né, de não ter a mesma precisão, né, do estático pós-processado, né? Então tem uma limitação também da distância da base ao rover, né? E essa comunicação é feita, por exemplo, via rádio, né? Então, o rádio interno de um receptor para o outro mandando as correções, né? A base mandando as correções para o rover, enfim. Bom, nós temos também o RTK em rede, né? Qual que é a diferença básica para o RTK em rede, né? No caso do RTK em rede, a gente não vai ter apenas uma base, né, de referência, a gente vai ter várias bases de referência, né? Então ele não vai receber o nosso rover, né? Ele não iria receber correções de apenas uma base, a base mais próxima, por exemplo, né? Sim de um conjunto ali de bases nas suas proximidades, né? O que tende a aumentar, obviamente, né, a precisão, a confiabilidade, né? Então na RTK em rede a gente poderia falar aí, né, em 0,5 ppm ao invés de 1 ppm, né? Como no caso do RTK convencional com apenas uma base, tá? O RTK em rede é um serviço, né, que lá fora, né, já é uma realidade, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem, né? A gente tem a RBMC IP ali, mas a gente seleciona um receptor por vez, enfim, né? Então tem um serviço comercial, né, no estado de São Paulo, né? Tem uma empresa que faz um serviço de RTK em rede lá em São Paulo, mas via de regra para os demais estados, né, a gente ainda não tem esse tipo de serviço. Porque, claro, requer toda uma infraestrutura, né, de estações base aí, né? O ideal é a cada 70 quilômetros, enfim. Né? Então, geralmente aí seria mesmo um órgão privado, né? Que iria fornecer mediante aí um certo custo, tá? Bom, mas se essas precisões são padrões, né? Então o que difere cada modelo, né? Então o que vai diferir aí um receptor do outro, né? Então se a precisão é a mesma, né? O que vai interferir na questão da escolha da compra, tá? Porque, claro, né, embora essas precisões nominais sejam praticamente as mesmas, né? Pouca variação de um modelo para o outro,
o preço, o custo de um receptor para o outro, esse sim varia bastante, né? Então, tem outras questões em jogo aí, né? A questão dos sistemas e sinais, né? Então, se rastreia só GPS e GLONASS, se rastreia GPS, GLONASS, Galileu e Beidou, né? As 4 constelações. Se é dupla frequência ou se é tripla frequência. Agora tem o novo sinal L1C do GPS, né? Então, se já rastreia esse novo sinal civil, L1C, mais preciso que o CA, enfim, assim por diante, né? Então tem também a questão dos sistemas regionais, né? Então tem os sistemas regionais asiáticos, lá na Índia, no Japão, por exemplo, que aqui para nós no Brasil não faz muita diferença se rastreia ou não, mas enfim. Então, toda essa questão aí, né? Então, os sistemas e sinais rastreados. Atualmente tem esses receptores com sensor de inclinação, né? Nós ainda não temos no nosso curso, por exemplo, né? Mas enfim, então que ele conseguiria ali medir em tese, né, até 30 graus fora do nível, tá? Então ele tem um sensor de inclinação para corrigir. É claro que esse sensor tem uma precisão, né? Quanto mais inclinado eu medir, maior vai ser o erro, né, dessa transformação, né, que ele vai tentar converter depois ali para a posição de fato em prumo. Mas é muito prático, né? Então é uma ferramenta que pode ajudar em uma série de aplicações práticas, né? Seria aí uma opção interessante, né? Na hora de pensar em adquirir um receptor, né? Resistência a impacto, poeira e água, né? Então, qual que é o nível de resistência ao impacto, poeira e água, né, do receptor? Aí tem os IP67, 68, enfim, né, tem os padrões. Então, aqui nesse exemplo, né, esse receptor pode cair, né? E aí tem tanto a questão da proteção ao nível d'água, né, ele vai mergulhar na água, quanto a proteção ao impacto da queda, né? Então, enfim, tudo mais, né? Então, aí o grau de resistência, a robustez, né, do receptor em campo. A questão do ruído e do multicaminho, né? Então a gente já sabe, né, que a gente não recebe apenas o sinal direto do satélite, como também aí os sinais refletidos, né, pela superfície na proximidade, né? O efeito do multicaminho que chega é uma combinação de tudo isso, né? E claro, né, tem vários ambientes desafiadores, né? Ambientes urbanos, ambientes de vegetação, ambientes de canyons, enfim. Então cada receptor aí tem uma tecnologia própria, né, para redução aí do ruído e do multicaminho. E isso também vai afetar, né? Então, tanto o multicaminho quanto o ruído ele é contaminado não apenas pelo multicaminho, como também por outros fatores, né? Então, tem até receptores aí que tem ali índices da ionosfera, né? Como fabricante Cepentril lá, enfim, tudo isso buscando reduzir o ruído, né? Tem a questão da interferência proposital também, né? Então, sinais que podem interferir no GNSS na mesma frequência, enfim, então já tem receptores também desenvolvidos nesse sentido, né? Então, resistentes à interferência e tudo mais, né? Então, toda essa tecnologia aí da captação, né, da qualidade do sinal também pode fazer diferença, né? Então, qual que é a precisão que o receptor consegue ali, né, no rastreio da face da portadora, por exemplo, né? Não necessariamente é igual para todos os receptores, né? Então, enfim. Os meios de transmissão dos dados, né? Então, ali o 4G, o rádio interno, né? O Bluetooth de longo alcance, né? Se recebe de satélite geoestacionário, né? E tudo mais, né? Aqui eu coloquei a questão do rádio inversível, por exemplo, né? Então, se eu posso alternar a base com o rover, né? Até no início da animação estava errado aqui, né? Era o rover transmitindo para a base, né? Mas, enfim. Então, tem modelos que o rádio do base é um, o rádio do rover é outro, né? Tem outros modelos que a gente tem o rádio inversível, né? Então pode transmitir outro, receber e vice-versa, né? A gente pode alternar ali entre base e rover, o que é interessante também, né? Então a gente pode duplicar a produtividade aí, se a gente tem um outro receptor como base e tudo mais, né? Então, enfim, essa questão dos meios de transmissão dos dados, tá? Também pode afetar aí, né? A escolha. Armazenamento de dados e bateria, né? Então, qual é a capacidade que o receptor tem de armazenar dados, né? De gravar ali, enfim, se ele recebe cartão externo, né? Qual a capacidade ali, né? Da memória expansível, né? Qual que é a duração da bateria, né? Então, uma questão interessante é trocar a bateria sem encerrar o rastreio, né? Claro, a bateria acabou, né? Acabou o rastreio, né? Então, tem receptores aí, né, que tem 2 slots para bateria, por exemplo, quando uma está acabando, eu posso colocar outra e tirar ela, né, sem encerrar o rastreio, né, sem ter necessidade de encerrar o rastreio e reinicializar, né, o que vai requerer uma nova solução da ambiguidade, por exemplo, tudo mais, né.
Então, essa questão aí de dados e bateria, como é que é a transmissão do dado, né? Cartão SD, cartão pendrive, né? Ou só via cabo, né? Os mais antigos. Né? Então, enfim, né? Como é que também fica essa questão aí para manejar os dados, né? Descarregar os dados do receptor. Funções do software de campo também, né? Então, o que vem ali no software de campo da controladora, né? Então, hoje em dia, não necessariamente uma controladora, pode ser um celular, um laptop, né? Enfim, mas Então, por exemplo, a alocação de obras tem uma série de programas específicos que a gente pode ter, né? Sei lá, funções mais avançadas, se a gente consegue definir o nível de confiança da solução da ambiguidade. Se ele informa o ADOP, né? O DOP relacionado à ambiguidade em tempo real, que seria muito útil aí para o RTK. Né, se quando eu estou no modo RTK, ele mesmo assim grava os dados brutos, né, então tem alguns receptores que não fazem isso, né, então ou é o modo RTK ou é o modo pós-processado, né, eu estou no RTK, ele não armazena os dados brutos, enfim, então tudo mais aí que o idioma do software, eventualmente, alguém pode preferir trabalhar só com software em português, né, que aí quer fugir de softwares em outro idioma, como inglês, enfim. Então, tudo isso vai acabar afetando o preço aí do receptor, e aí, claro, né, tem que se pensar no seu dia a dia, na sua realidade, né, então quais são as funções que são de fato mais importantes, né, na hora da escolha, porque em termos de precisão, pessoal, né, embora o GNSS seja ali, né, um método mais imprevisível, por assim dizer, né, pelas diversas fontes de erro, enfim, mas a precisão é meio que padrão aí de mercado para os vários modelos, tá, em função do método, né, estático, pós-processado, RTK ou RTK em rede. Bom, então algumas considerações aí, tá, sobre algumas fontes de erro no GNSS. É claro que, né, nessa aula a gente não vai ficar fazendo uma revisão de todos os erros que afetam o GNSS, né. Vou apenas comentar alguns mais de caráter prático mesmo, né, então do dia a dia ali, né, do levantamento, tá, e que o pessoal geralmente costuma negligenciar, né. Um deles, né, é essa questão da centragem, né, pessoal? Então a gente tem que lembrar, né, que a gente vai instalar o receptor, por exemplo, né, com um tripé e base nivelante aqui, enfim, ele não vai ficar, né, perfeitamente nivelado e calado, vamos assim dizer, né, e centrado ali, né? Tem a questão do promótico, né, a questão da bolha, enfim. Então a gente vai ter esse erro de centragem, tá? Bem como o erro quando a gente for fazer a medição da altura da antena, né, com uma fita trena, enfim, a gente mede inclinado, depois transforma para vertical, tudo mais, mas enfim, também é uma outra fonte de erro aí, tá? Então, não é a mesma coisa, né, se o receptor está num tripé com base nivelante, cromo óptico, né, ou se ele está lá num bastão a 2 metros de altura só nivelado pela bolha circular, né, são duas situações completamente diferentes, tá? Então, para a base nivelante, a gente pode assumir aí um erro da ordem de mais ou menos 1 milímetro por metro, né? Então, claro, quanto mais alto for a instalação, né, maior deve ser esse erro de centragem esperado, né? Como esse triângulo aqui, né, vai nos indicando, tá? Então, 1,5 m, por exemplo, né, 1,5 milímetros, 1 metro, 1 milímetro, né, 1,30 m, 1,3 milímetros, enfim. Já no bastão, né, que ele não vai ter o prumo óptico, não vai, então, enfim, vai ficar apenas ali controlado pela bolha circular, né? Aí a precisão já é pior, né? Então, cerca ali de 2,3 milímetros por metro, tá? Então, aqui a gente tem três situações, né? Que a gente até já viu também, né? Em aulas anteriores, né? Então, o receptor apoiado num bastão, com 2 metros de altura, né? O receptor num dispositivo de centragem forçada, né? Rosqueado ali diretamente ali, né? Na rosca que é o próprio ponto de referência, né? De um pilar aqui de concreto, por exemplo. E o clássico da ocupação da base, né? Então ali com tripé e base nivelante, né? Centrada no ponto, tá? Nessa primeira situação, a gente pode assumir um erro de altura da antena de zero, né? A gente pode confiar, vamos assim dizer, né? No que o fabricante diz, né? Então, por exemplo, o bastão tem altura de 2 metros, né? Então, se eu rosquear aquele equipamento, aquele modelo, naquele bastão específico daquele modelo, né? A altura do rover é 2 metros, né? Então, tudo bem. Mas se a gente for considerar que ele vai estar nivelado pela bolha, né, então 2,3 milímetros por metro, se a gente for considerar 2 metros, a gente já está falando de 4,6 milímetros, né? Fora a precisão da RTK, né? Fora a precisão do ponto base, né? Então é muito difícil a gente falar em trabalhar no milímetro, né? No RTK, por exemplo, né, pessoal? Porque só o bastão aí a 2 metros de altura a gente já está aí falando de meio centímetro, né? De erro esperado, tá? Isso com o bastão dentro da tolerância ali, né? Do nível da bolha, né? Enfim.
Na centragem, tudo bem, né? Na centragem forçada, a gente pode assumir um erro zero, tanto na altura quanto na centragem. A gente rosqueou diretamente ali no ponto de referência, né? E no caso da ocupação com o tripé, como é o caso usual da base, aí a gente pode assumir um erro de 2 milímetros na medição da altura da antena. A gente vai fazer essa medição de modo inclinado, usando uma trena, enfim, então uns 2 milímetros nessa estimativa. E na altura convencional, né, para o equipamento, 1,5 m mais ou menos, né, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas então a gente vai estar falando aí, né, então de 1,5 mm, né, de erro de centragem, tá, com a base nivelante. Então não é a mesma coisa, né, pessoal? Então a precisão nominal do equipamento pode ser a mesma para as três situações, porque ela é a precisão do vetor, né? Só que outra coisa é como eu estou ocupando o ponto, né? Então, se eu estou ocupando com bastão, com tripé e base nivelante, e a centragem forçada, né, e etc, né? Então também tem essa questão do erro da centragem da altura da antena que a gente deve considerar, tá? Como a gente já viu aí nas aulas anteriores de propagação de erros, né, que é mais uma enfatizada, né? Bom, aí uma questão interessante é entre o relativo e o PPP, né? Então, geralmente, o manual do fabricante é referente aí ao relativo, ao RTK, né? Então, ao par base rover. Mas eu posso usar também o PPP, né? Onde eu não tenho receptor base, eu só tenho um receptor, que é o receptor que eu estou rastreando, né? Então, a precisão esperada do relativo, né? Então, aqui está usando ó, aquelas formulinhas do estático, tá, pessoal? Né? Então, 3 milímetros mais 0,1 ppm na horizontal e 3,5 milímetros mais 0,4 ppm na vertical, né? Então, resultaria nesse tipo de gráfico, tá? Aqui em azul para a componente horizontal, né? E em vermelho para a componente vertical, tá? Então, para cada vetor, né? Aumentando o tamanho do vetor, a gente aumenta aí, né? O desvio padrão, né? A gente piora a precisão esperada do vetor, né? Aqui cabe enfatizar que isso é a precisão do vetor, né? Do vetor base rover. Tem que considerar que a posição do rover depende ainda da posição do base, né? Então, a rigor, a gente ainda tem que propagar o erro do base, né? E mais o erro das centragens, né? Então, enfim, aí vocês podem relembrar lá das aulas de propagação de erros, né? Mas aqui falando exclusivamente do vetor, né? Então, essas seriam as precisões, tá? E aí, claro, no relativo, quanto maior o vetor, mais tempo de rastreio, né? Então, tem várias publicações aí, né, que informam o tempo de rastreio necessário em função do tamanho do vetor, né? Então a própria NBR 1466 tem uma tabela lá nesse sentido, né? Aqui eu considerei 5 minutos de ocupação no mínimo, tá? Porque a gente está fazendo um posicionamento estático, enfim, então no mínimo 5 minutos, não importa o tamanho do vetor, né? Porque claro, se o vetor for inferior a 1 metro, eu posso ir usando essas regrinhas ficar, né, segundos, né? Que não faz muito sentido. Então 5 minutos, né, para garantir aí a ocupação estática, mais 1 minuto por quilômetro, tá? Essa foi a regrinha que eu segui, que está mais ou menos de acordo com a tabela lá da NBR, tá? Claro que lá é por classe de valores, né? Mas enfim, é uma boa aproximação aí, tá? Então, 5 minutos mais 1 minuto por quilômetro de ocupação, tá? Bom, já o PPP, né? Então, usando os valores que o próprio IBGE fornece, né, no serviço IBGE PPP, a gente também consegue montar um gráfico, né, do tempo de rastreio, tá? E a precisão esperada, né, em função do tempo de rastreio. Então, notem, pessoal, o PPP não tem ponto base, né? Então, a precisão só é a função do tempo de rastreio, né? Quanto mais tempo rastreando, melhor a precisão, menor o desvio padrão, né? Então, não tem distância ao ponto base, né? Essa é a grande vantagem do PPP, né? Então, também, né? Então, plotando num gráfico os valores que o IBGE fornece, né? Tanto para horizontal quanto para vertical, a gente tem esse tipo de gráfico, né? Então, aqui a gente tem a precisão do relativo em função da extensão do vetor, e aqui a gente tem a precisão do PPP em função do tempo de rastreio, né? Mas a gente tem uma regrinha que nos permite relacionar a extensão do vetor com o tempo de rastreio para o relativo, que é essa que eu considerei, 5 minutos mais 1 minuto por quilômetro. Então, ou seja, a gente pode, de certa forma, tentar comparar, né, o relativo com o PPP, né? Então, até que distância do base mais próximo vale a pena eu fazer o relativo, e a partir de qual distância valeria mais a pena eu fazer o PPP, porque ele está mais longe, né, enfim, e a precisão do PPP, a priori, essa precisão esperada, né, iria superar essa precisão esperada do relativo, né? Tá, então, fazendo isso, né, para as horas de rastreio que a gente tem do serviço IBGE PPP, tá, 1, 2, 4, 6 horas, tá, a gente tem aqui a precisão horizontal do PPP, e aqui a do relativo. Aqui eu estou só comentando o aspecto da horizontal, tá, pessoal? Ignorando a vertical, enfim. E a diferença, né, então, PPP menos relativo.
Então a gente nota, né, que para 1 hora de rastreio, né, então valeria mais a pena ainda fazer o relativo, né? 1 hora de rastreio no relativo, tem que lembrar, ó, essa regrinha, 5 minutos mais 1 minuto por quilômetro, né? Então a gente estaria aqui, né, num vetor de 55 quilômetros, né? Então 55 mais 5,60, né? Então um vetorzinho de 55 quilômetros, tá? Então, claro, o tempo de rastreio relativo, ele depende da extensão do vetor, né? Ao contrário do PPP, tá? Mas enfim, então até 55 quilômetros valeria a pena fazer o PPP ainda, né? Ou, desculpa, o relativo, né? 2 horas de rastreio, 120 minutos, então a gente estaria falando aí de mais ou menos 115 quilômetros, né? Também, né? A diferença começa a ficar pequena aqui, mas ainda valeria mais a pena fazer o relativo, né? E a partir daí, aí sim, né? Então, 4 horas de rastreio, por exemplo, né? Então, a precisão horizontal esperada no PPP é 6 milímetros, se usar no relativo é 26,5 milímetros, né? Bem pior aí, né? Porque agora a gente já está bem mais longe, né? Então, 60, 120, 240, né? Então ali é 235, 240 quilômetros de distância da base, tá? Então, aí a partir de então, daí, claro, né, mais que isso, 6 horas de rastreio, né? Então, enfim, aí a diferença fica ainda maior a favor do PPP. Então, claro, né, pessoal, só que isso aqui não é uma verdade universal, absoluta, né? Até porque a gente está fazendo uma série de simplificações aí, né? Tanto para o relativo quanto para o PPP. Mas, via de regra, a gente pode ter essa referência, né? Então, sei lá, até menos de 100 quilômetros, né? Então, de repente, vale mais a pena fazer o relativo mesmo, tá? Aqui a fronteira está mais ou menos nisso, né? Nos 120 quilômetros, né? Então, sei lá, até 100 quilômetros, talvez o relativo, né? A partir de 150 quilômetros, para ter uma segurança aí, né? De repente, a partir de 150 quilômetros, de repente, começa a ser mais interessante fazer o PPP, tá? E o caso intermediário, entre 100 e 150 quilômetros, aí vai depender, né? Aí vai depender de outros fatores aí, como, por exemplo, se eu tenho só uma base, ou se eu tenho duas bases, né? Se eu tenho uma estação da IBMC que eu não preciso ocupar, ou se eu tenho que, de fato, me deslocar até outra cidade para fazer ocupação, né? Enfim, daí, dependendo do caso, pode ser mais vantajoso o relativo ou o PPP, tá? Mas a gente dá para tirar uma fronteira grosseira aproximada disso, né? Então, menos que 100 quilômetros, provavelmente o relativo, né? Acima de 150 quilômetros, provavelmente o PPP, tá? E, claro, né, pessoal, tem todas as outras fontes de erro aí do GNSS que vocês veem a exaustão na unidade curricular específica, né, de posicionamento por satélites. Aqui eu gostaria de comentar né, que o professor Rovani, inclusive, comentou né, no último podcast nosso da Agrimensura, né, o segundo episódio, né. Então, quem ainda não escutou, eu recomendo que dê uma escutada, né, tá muito interessante o nosso podcast, tá. E aí o Rovani comentou um erro comum, né, dos profissionais é colocar ali o bastão no ombro, né, quando de um ponto ao outro. E a gente tem que pensar que a antena tem o seu horizonte, né, então a antena na vertical, ela está ali com o seu horizonte de rastreio ali, né, na posição adequada. Quando a gente faz isso, a gente está, de certa forma, mudando o horizonte da antena, né. Então a gente pode perder sinais de satélites ali que antes estavam no horizonte dela, mas quando a gente inclina, eles ficaram fora do horizonte, né. Nessa figura aqui, sei lá, satélites aqui à esquerda, né. Então, perda de sinal, né, pode afetar a solução da ambiguidade, uma nova ambiguidade e tudo mais, né. Então, enfim. Então, nunca evitar esse tipo de situação, né, fazer o transporte da antena sempre na vertical, né, enfim, o mais próximo da vertical possível, né, buscar não inclinar muito o bastão aí nos deslocamentos, tá, de um ponto ao outro, né, no RTK aí, enfim, porque pode acabar afetando a qualidade do posicionamento, tá. Então, mais uma dica geral aí, né, sobre essas fontes de erro aí que a maioria do pessoal negligencia na prática, tá? Bom, e agora sobre os métodos em si, né? Então, algumas vantagens e desvantagens de cada método de posicionamento GNSS, tá? Claro, também, né, de forma bem direta, né, focando só no essencial mesmo. Então, no caso do posicionamento relativo, né, o PR, né, simplificando, qual que é a grande vantagem dele? Né? A grande vantagem é que a gente pode fazer um controle de qualidade de redes, né? E não precisa nem ser uma rede muito complexa, né? Se a gente tem duas bases da RBMC, por exemplo, né, próximas, né, e a gente rastreia um ponto, né, no PPP esse ponto não tem ajustamento, né, é posicionamento absoluto, autônomo, né, é ele com ele mesmo, né, é posicionamento por ponto. No relativo, em relação a uma base apenas, né, só o IFSC ou só o UFSC, a gente também não tem
ajustamento, é como se fosse uma irradiação, né? Um base e um rover, como se fosse uma irradiação com a estação total, não tem controle, não tem ajuste. Mas a partir de duas bases a gente tem, né? Então, nessa situação aqui, por exemplo, né, nós lá no Morro do Topo Cambirela, valeria muito mais a pena fazer o relativo em relação a essas duas bases e ajustar esses vetores do que fazer o PPP, por exemplo, né? Então, porque a gente tem esse controle de qualidade, né? Então, como a gente já viu aqui na disciplina, né? Quando a gente tem aí 2 ou mais vetores, né, em cada ponto, em cada rover, a gente consegue ter um controle de qualidade. Por quê? Porque a gente tem uma solução vinda por um base, por um vetor, e outra solução vinda pelo outro base, pelo outro vetor. Como vocês já estão carecas de saber, né, da teoria dos erros aqui das medições, né, essas duas soluções não serão iguais, né? Então, quando a gente consegue ter aí mais de uma solução para o mesmo ponto, a gente começa a falar em ajustamento, em controle de qualidade, né? Então, essa é uma grande vantagem do relativo, tá? E a principal desvantagem é que ela requer, o relativo requer dados de 2 ou mais receptores, né? Então, o base e o rover, por assim dizer, nesse caso até 3 receptores para ter um ajustamento, né? Mas o caso mais simples, enfim, via de regra, no mínimo 2, né? Um base e um rover. Então, esse é um problema, né? Porque o meu ponto base pode não estar na mesma cidade que eu estou, né? Eu posso ter um SAT do IBGE só na cidade vizinha, né? E aí, se eu quero fazer um relativo, eu vou ter que ter 2 equipes de campo, né? Uma no base e a outra no rover. Então, isso é uma desvantagem do relativo. Ah, mas eu posso usar uma estação da RBMC. De fato, pode, se tiver na proximidade, né? Não, nem sempre a gente tem uma estação da RBMC próxima. Mas mesmo que a gente tenha, se a gente só confiar na RBMC, eventualmente os dados dela para aquele dia podem estar indisponíveis, por uma série de fatores aí, né? Energia elétrica, internet, falha no receptor, o que for, né? Então, aí, algumas vezes por ano, né, alguns dias por ano, os dados de uma determinada estação da RBMC não vão estar disponíveis, né, pessoal? Então, pode gerar o retrabalho, né? Eu vou para campo lá, rastreio para fazer o pós-processado com a base da RBMC e naquele dia eu dei o azar que o dado daquele dia não ficou disponível. Perdi o dia, né? Se eu não puder fazer o PPP, por exemplo, né? Enfim. Então, esse é um limitador aí do relativo, né? Então tem que ter os dados de 2 ou mais receptores, tá? E o PPP, qual que é a grande vantagem? A grande vantagem do PPP é que a minha precisão não depende da base. A minha precisão só depende das horas de rastreio e, claro, das efemérides que eu vou utilizar lá depois no pós-processamento. Né? Mas, enfim, eu tô livre, né, dessa questão do base. Então, eu não preciso ter 2 receptores, né, um base e um rover, né, eu só tenho o rover, por assim dizer, né, o receptor nos pontos que eu quero levantar. E a minha precisão não vai depender também dessa questão, né? Eu estou a 50 km ou eu estou a 100, né? Não depende, só depende do tempo de rastreio ali, né? Quanto mais tempo eu ficar, melhor a qualidade, tá? Então o PPP tem essa grande vantagem de ser esse posicionamento absoluto, né? Autônomo, por ponto, enfim, que elimina o fator estação base da jogada, né? Um outro fator também é, no relativo, a gente tem a precisão do vetor e tem a precisão do ponto base, né? Se o ponto base parte lá do centímetro, não interessa que a precisão do vetor é no milímetro, a precisão do rover vai ficar no centímetro, porque a gente tem que propagar os erros tanto do base quanto do vetor, tá? Para o rover, né? E no PPP não tem esse problema, né? Então, tanto a questão da distância, né? Quanto também a questão do próprio, qual que é o valor da precisão, do desvio padrão, do sigma, enfim, do ponto base, né? Isso está fora, né? Não é um problema no PPP, mas pode ser no relativo, né? Então não necessariamente eu vou ter um ponto base com a precisão milimétrica ali, por exemplo, né? Então, enfim. Porém, o PPP tem esse problema da latência das efemérides precisas finais, né? Então, elas são disponibilizadas de tanto e tanto tempo, né? Dependendo da época que eu fiz o rastreio, eu posso dar o azar ali de ter que esperar até 17 dias, né? Para ter ali as efemérides precisas finais, né? Então, se eu não tenho urgência, né? Enfim, posso esperar aí alguns dias, uma semana, né? Enfim, beleza, né? Mas dependendo da aplicação, eu não vou ter esse tempo, né? De espera aí, né? Até a gente ter as efemérides precisas finais, tá? Então, essa é uma grande desvantagem do PPP. Bom, agora falando dos métodos em tempo real, né? A gente viu os dois pós-processado aí, né? O relativo e o PPP, tá? Então, no caso do RTK, que é o relativo em tempo real, né? A grosso modo, né, a vantagem dele é a rápida convergência, né? Então, eu tenho 2 receptores, um conhecido, né? E um local de interesse. Essa extensão do vetor geralmente é curta, né? Alguns quilômetros.
Então, dois receptores, vetor curto, a solução da ambiguidade é rápida, né, pessoal? Desde a década de 90 aí, com os métodos on the fly, aí, né, enfim. Então, tem uma convergência de 10 segundos, né? Então, em segundos, eu já faço um posicionamento ao nível centimétrico. Essa é a grande vantagem do RTK, né? Porém, uma desvantagem é que o RTK, por algum motivo, né, porque não é nada de outro mundo, né, a matemática envolvida na solução das ambiguidades é muito mais complexa do que isso, por exemplo, né, mas, enfim, por algum motivo, o RTK, a precisão que ele te fornece ali em tempo real é a precisão do vetor, né, a precisão da solução do RTK ali, né, mas não é a precisão do rover, por assim dizer, porque não foi propagado a precisão do ponto base, né, por exemplo, assim como os erros de centragem, né. Então, enfim, a gente tem uma precisão em tempo real ali um tanto enganosa, tá? Porque é só do vetor, tá? Só da solução RTK. Mas se o base já está partindo do centímetro, por exemplo, né? Então, isso também é propagado para o rover, porque o rover é determinado em relação ao base, né? Se o bastão está lá a 2 metros de altura, né? Tem um erro de centragem ali, né? E tudo mais, tá? Então, o RTK tem essa desvantagem dos valores de precisão otimistas, né? Que ele fornece ali em tempo real, tá? Se eu quero ter a precisão correta, enfim, aí eu tenho que ir no escritório lá depois fazer a correta propagação de erros aí, né, como a gente já viu na disciplina. Bom, e atualmente nós temos também o PPP em tempo real, né, o Real Time PPP, né, RTPPP. Qual que é a grande vantagem do PPP em tempo real em relação ao RTK, que a gente vai comparar métodos em tempo real, né? Bom, a vantagem do PPP em tempo real é a mesma do PPP para o relativo, né? A gente não precisa se preocupar com a questão da distância até o ponto base, né? Então, no RTK aí vai ficar até algumas dezenas de quilômetros, né? Ali, sei lá, 50 quilômetros, 70 quilômetros no máximo ali, talvez, enfim. E no PPP não, né? É um outro tipo de tecnologia, de posicionamento, né? O posicionamento autônomo por ponto, embora eu necessite de uma rede de estações também para gerar correções, né? Em tempo real ali, de ionosfera e efemérides precisas e tudo mais, né? Mas eu não preciso ter um ponto base próximo ali do meu receptor, né? Então, essa rede de estações gera as correções, elas são enviadas para um satélite geoestacionário, por exemplo, né? O geoestacionário, esse satélite geoestacionário envia ao rover. E eu consigo fazer o PVP lá em tempo real, né? Podendo estar ali a muito mais do que 50 ou 60 quilômetros, né? De distância da minha estação base. Então, essa é a grande vantagem, essa maior área de abrangência. Não tem a questão da limitação da comunicação via rádio também, né, que tem no RTK, né, então o alcance do rádio interno, se eu tenho que usar um rádio externo, ou a questão ali do N-trip, né, se tem área com cobertura do sinal do celular, né, além dessa questão da base, né, de estar até ali tantos quilômetros da base, enfim. Eu recebo via satélite geoestacionário. Embora, claro, né, eu também posso ter um RTK em rede por satélite geoestacionário. E já a grande desvantagem, né, então, primeiro, né, são serviços recentes, comerciais, né, então a gente não tem um PPP em tempo real gratuito no Brasil. Na verdade, a gente até tem do IBGE, mas é esse com a solução flutuante, né, a solução float, né, não vai me dar uma qualidade de centímetros ali em tempo real, como os serviços comerciais de PPP já fornecem. Claro, com um menor tempo de convergência, né, do que o RTK. O RTK é segundos, né? O PPP atualmente é minutos, né? Porque o fato de eu ter apenas um receptor dificulta muito a questão da ambiguidade, tá? Então, a desvantagem é essa, né? São serviços comerciais e uma questão que eu confesso que não saberia responder, porque né, eu nunca contratei, né, serviço de PPP em tempo real, mas é a questão do datum, né? Então, qual que é a solução, qual que é o referencial da solução que eles fornecem, né? Então, o IBGE PPP, por exemplo, converte para CIRGAS, né, a época maio de 2000, né? A gente já viu, né, que se a gente pegar um ponto, processar via PPP no serviço IBGE PPP e comparar as duas soluções que ele fornece na data do levantamento e em maio de 2000, em CIRGAS 2000, né, a coordenada norte ele já está mais de 20 centímetros de diferença, né? Então, pelo movimento da placa e tudo mais, né, enfim. Então, confesso que eu não sei se esses serviços comerciais nos entregam também em CIRGAS 2000, né, as coordenadas. Mas, enfim, então, obviamente também tem as suas desvantagens, né, o PPP em tempo real. E o IBGE PPP, né, esse serviço pós-processado, que tem uma grande vantagem de ser gratuito, né, essa é uma outra vantagem também em relação ao método relativo, né, então relativo eu vou ter que, em geral,
dispor de um software comercial ali para fazer o meu processamento, né? Já no serviço do IBGE PPP não, né? Eu descarrego o Hynix, envio para o IBGE e ele processa gratuitamente, né? Mas esse serviço do IBGE PPP, a solução é flutuante, né? Float, né? Então não é essa solução fixa que já é possível, né, de se obter aí com esses métodos de PPP em tempo real, tá? Então o IBGE PPP geralmente, né, eu vou ter que ficar mais tempo, né? Horas de rastreio, enfim, ali para poder chegar no centímetro, né? Até mesmo no milímetro. Bom, e agora comparando então essa questão da solução ser pós-processada ou em tempo real, né? Então, o pós-processado, o relativo e o PPP clássico, né, convencional do IBGE, né? Em tempo real, o RTK e o PPP em tempo real, né, o Real Time PPP. Então, a grande vantagem do pós-processado é a maior precisão, né? Então, claro, né? Então, é uma ocupação estática ali, né? Geralmente ali de longa duração, enfim. Eu vou ter uma maior precisão aí do que os métodos em tempo real, que vão ser ali ou cinemático ou stop and go, né? Curtas ocupações, enfim. Então essa é a grande vantagem, né? Então quando eu quero uma precisão ao nível do milímetro, por exemplo, né? Aí eu estou falando em posicionamento pós-processado, tá, pessoal? A desvantagem é que eu não tenho controle de qualidade em campo, né? Então uma vantagem dos métodos em tempo real é que eu já sei na hora ali, né? Se a solução é fixa ou flutuante, por exemplo, né? Claro, desconsiderando os falsos fixos, né, devido ao uso inadequado do equipamento, mas enfim, eu tenho controle de qualidade, eu sei a precisão do ponto, né, eu sei se a solução é fixa ou flutuante, enfim, eu tenho um controle de qualidade em campo, que no pós-processado eu só vou ter quando eu fizer lá o processamento, né, então posso ter surpresas lá só na hora que eu for processar mesmo, né. Então essa é uma desvantagem dos métodos pós-processados. Já os métodos em tempo real, né, o RTK e o PPP em tempo real, são muito mais produtivos, né? Não tem dúvidas disso, né? Então a grande vantagem é a produtividade, né? Então eu faço uma ocupação de segundos no ponto e tem uma qualidade centimétrica, né? Que já atende aí uma série de aplicações, né? Tem aplicações que só exigem a solução em tempo real, né? Como locação de obras, por exemplo, né? Não pode ser pós-processada, enfim. Então tem uma maior produtividade, mas como desvantagem eu preciso de uma comunicação contínua, seja via rádio, né, o rádio interno, o rádio externo, né, antena repetidora no morro, internet 4G, Bluetooth de longo alcance, satélite geoestacionário, né, enfim, não importa, né, eu preciso uma comunicação contínua. Né, inclusive não pode ter muita perda de comunicação porque vai afetando a solução, se eu fico muito tempo sem receber correções, né, vai afetar ali a solução da ambiguidade e tudo mais, né. Então essa é uma desvantagem desses métodos em tempo real. De alguma forma tem que receber correções de forma contínua, né, em tempo real ali, né, em forma ininterrupta. Então tem uma boa qualidade ali do sinal que envia as correções, tá? Dependendo da situação, né, pode não ser tão produtivo assim fazer um método de posicionamento em tempo real, porque eu estou toda hora perdendo a solução aí em função aí de falhas na comunicação, tá? Então, basicamente isso, né, considerações gerais aí. E aí, quando que a gente vai usar cada um deles, né? Então, o relativo, né, a gente vai usar quando? Bom, quando a gente quer implantar uma rede, né, a gente está falando de ajustamento, de controle de qualidade, controle dos resíduos, né? Então, por exemplo, uma rede de referência cadastral municipal, que nem nós vimos aqui, né? Um exemplo para Florianópolis, né? Então, o ideal que seja via ajustamento de redes de NSS, né? Vários posicionamentos relativos aqui, né? Então, esse ponto, por exemplo, ele não é determinado em relação a apenas um, né? Então aqui ele tem três vetores, né? Então ali, enfim, são vários posicionamentos relativos que me possibilitam esse ajustamento, né? O transporte de coordenadas, né? Então eu tenho que chegar num local lá que não tem ponto base conhecido, né? Então dependendo da situação pode ser mais produtivo via PPP, dependendo da situação pode ser mais produtivo via o relativo. Com a grande vantagem do relativo que se eu tenho estações da BMC, eu posso ter um ajustamento também, né? Nesse transporte, enfim. E o monitoramento, por exemplo, de alta precisão, né? Então eu quero monitorar ali deslocamentos ao nível do milímetro. Né? Aí não tem jeito, né? Aí tem que ser o estático pós-processado ali, né? Então, posicionamento relativo, alta precisão, tá? E ajustamento, enfim, possibilidades de ajustamento. O PPP. Bom, o PPP vai ser aquele apoio GNSS em locais distantes do SGB, né? Então, esse tipo de situação que eu te comentei, né? Que vale mais a pena fazer o PPP do que o relativo, né? Então eu estou ali a 150 km no ponto base,
ou pode ser até sempre que eu esteja menos do que isso, só que eu não quero mandar uma equipe de campo, né, até aquele local para fazer a ocupação do base lá e fazer o relativo daquele SAT, né, aquele SAT passivo, quando ele não é da RBMC. Então, nesse caso, o PPP seria mais vantajoso, né. Aqui eu botei um exemplo em alto mar, né, uma plataforma lá em alto mar, enfim, ali eu estou muito distante das bases, das estações ativas e passivas, né, do SGB, né, enfim, aqui seria via PPP mesmo, tá? Ou quando eu não quero um software comercial também, né, o PPP também tem essa gama de aplicações, né, eu aluguei o par de receptor RTK e não veio o software de pós-processamento dos dados, só veio o software de campo da controladora. Né, então eu posso processar o base via PPP, né, quando eu não estou interessado no levantamento em tempo real, né, não é uma alocação de obras, enfim. Né, então, sei lá, é um levantamento plano e altimétrico, um levantamento de detalhes qualquer aí, enfim, que eu não preciso ter a solução em tempo real. A solução em tempo real é mais produtiva, mas eu não necessito. Então eu posso fazer o RTK em tempo real, iniciando a base na solução autônoma que ela fornecer mesmo. Depois eu faço o PPP da base, né, corrijo a sua coordenada e corrijo, consequentemente, os pontos levantados ali no desenho, por exemplo. Né? Então, esse é um outro exemplo, né, de aplicação do PPP, aí, quando eu faço um levantamento em tempo real, que é mais produtivo, via RTK, e depois eu corrijo ali a posição da base, que foi iniciada no modo autônomo em campo, né, com o IBGE PPP, sem precisar recorrer, então, a um software comercial, né, de posicionamento relativo para esse caso. Né. Porque, por exemplo, eu aluguei um par de RTK, um par de receptores que não veio com o software de pós-processamento, né, só com o software da controladora em tempo real, tá? O RTK, bom, levantamento de detalhes ou feições sinuosas, né, curvas, estradas, né, enfim, um método, quando o cinemático, né, é o método mais adequado, claro que o RTK é muito produtivo, né. Então aqui exemplo um parque, né, eu botei aqui feições lineares, né, que retas, enfim, que seriam relativamente simples de levantar, 2 pontos resolve, né, stop and go, mas eu também tenho feições sinuosas, né, onde o cinemático é mais adequado, enfim. Então nesse caso o RTK, né, pode ser mais produtivo aí do que o pós-processado, né? Enfim, ou até mesmo ali o Vant, por exemplo, né? Eu poderia levantar com o Vant, mas de repente ali pelo tamanho da área, a área não é muito grande, então o custo que eu vou ter ali, né, para fazer todo um voo ali e restituir essa meia dúzia de feições aí, né, de repente um cinemático pelo RTK já é mais produtivo, né. E locação de obras, né, também, claro. Então eu tenho a necessidade da posição em tempo real, né, eu não posso fazer eu tenho que cravar a estaca ali na posição fornecida, informada, enfim, então não pode ser uma solução pós-processada, né? Então a RTK também tem essa gama de aplicações aí, né, em locações de obras, tá? Bom, e o PPP em tempo real, né, que é como se fosse o RTK, só que sem o base, né, enfim. Então também, né, levantamento de detalhes, né, em local distante do SGP, enfim, né, o meu base está muito longe, né, então ao invés do RTK eu vou usar o Real-Time PPP, né, tem essa desvantagem, tá, pessoal, né, então o Real-Time PPP não tem a limitação da distância ao ponto base, como o RTK tem, só que tem a questão da solução das ambiguidades, né, o RTK perdeu o sinal, a solução da ambiguidade, uma nova solução da ambiguidade ali é em segundos, né, no PPP é minutos, né, então eu perdi a solução fixa, vou ter que aguardar minutos, né, então ele não é tão produtivo em locais onde tem a perda de sinal, né, então nesse caso o RTK tende a ser mais produtivo, né. Contrapartida, né, eu não preciso me preocupar com a distância ao ponto base. Enfim, ou vamos até supor vértices de divisa aí, tá, pessoal, né, por quê? Porque o PPP, como não tem essa questão da precisão em depender do ponto base, né, então aquela precisão que ele estiver me fornecendo ali, né, é a precisão absoluta do ponto ali, né, enfim. Claro, ignorando erro de centragem, ocupação, né, que em geral o software vai negligenciar. Mas é diferente do RTK, né, o RTK, aquela precisão que eu estou obtendo ali, ela é enganosa, né, então se eu estou fazendo um levantamento de vértices de divisa, que eu tenho que informar a precisão depois, né, para o INCRA, ou para uma prefeitura, enfim, então, no caso do RTK, não vale aquela precisão fornecida lá em tempo real pela controladora, né? Aquela é a precisão do vetor. Né? Eu teria que fazer ali depois para pagar a precisão do ponto base também, né? E aproveitar e propagar os erros das centragens, enfim, né?
Já no PPP não, né? Como eu não tenho, a minha precisão não depende de pontos base, enfim, essa precisão que ele me fornece em tempo real seria mais confiável, por assim dizer, né? Só aí, claro, daí tem outras questões, né? Se ele está me fornecendo a posição em Sirgas 2000, por exemplo, né? Que seria uma exigência, né? Para o levantamento georreferenciado e tudo mais, tá? Mas enfim, então aí exemplos de aplicações, né, dos principais métodos de posicionamento por GNSS. E aqui a gente não vai ficar muito nessa questão, né, pessoal, se é cinemático, se é estático rápido, né, isso vocês já viram em GNSS, né, se é por rádio ou por N-trip, enfim, né, então aqui é mais de forma geral mesmo, né, então relativo, pós-processado, RTK, PPP e PPP em tempo real, tá? Bom, e futuramente a gente deve caminhar para o PPP, né, seja o pós-processado, né, então vamos supor aí que o software do IBGE vai melhorar, né, vai ser implementada a questão da solução fixa das ambiguidades, por exemplo, né, dupla, tripla frequência, né, e o PPP em tempo real também, né, é o atual estado da arte aí, pelo fato de não depender do ponto base, né. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, pessoal, né, de minutos de rastreio, tá, para uma taxa aí de 30 segundos, né, e o erro absoluto aí em milímetros está na solução do PPP em tempo real para receptores de dupla frequência, tá? Então, tripla frequência, por exemplo, né, deve cair ainda mais, tá? E aí aqui são várias, né, só GPS GLONASS, enfim, tá? O azul aqui seria só o GPS, que seria o pior, né? E o vermelho aqui seria 3 constelações, né? GPS, GLONASS e mais uma. Confesso que não sei se Galileu ou Beidou, mas enfim. Então, o tempo de convergência ele é muito rápido, né? Rápido que eu digo está na casa dos minutos, né? Não se compara com a RTK que é em segundos, mas eu digo assim, então, por exemplo, nesse caso, né, usando as 3 constelações, né, então ali próximo de 20 minutos, né, em menos de 20 minutos a gente já consegue atingir 10 milímetros de erro. E aí é 1 minuto a mais, ou talvez nem isso, né, alguns segundos a mais e já cai ali, né, já uma rápida convergência, né, para 50 milímetros, né. E com 20 minutos ele meio que estabiliza ali nos 2, 3 centímetros, por assim dizer, né. E a partir de então a solução estabilizou, né, isso na horizontal, tá. Então, enfim, né, tem espaço para avançar, né, esses tempos devem ficar menores, com tripla frequência, né, e outros estudos aí, enfim. Então, o PPP em tempo real, né, então imagine, pessoal, no futuro não importa se eu estou perto de uma RBMC ou de uma estação SAT ou não, eu vou ter um PPP em tempo real lá, que em questão de minutos eu já vou estar trabalhando no centímetro, né, então a alta produtividade, né, ainda mais produtividade que a gente já tem atualmente com o RTK. Isso quer dizer que o relativo vai ser aposentado? Né? Não. Né? Por quê? Porque o PPP é aquela, posição, é aquela solução autônoma, né? Vai depender da aplicação aí, né? Então, eu quero levantar um ponto de divisa lá, né? E tudo mais, né? O relativo vai continuar sendo aplicado, né? Nesses casos que eu quero maior precisão, quero controle de qualidade, como redes, como monitoramento geodésico de estruturas, né? E tudo mais, né, pessoal? Então, literalmente, né? Cada caso é um caso, cada método tem as suas vantagens e desvantagens, né? Há uma zona de sobreposição entre eles, claro, né? Então, determinada aplicação eu posso usar um, eu posso usar outro, enfim, mas não quer dizer que um resolve todos os problemas e o outro não resolve nenhum, né, pessoal? Então, o relativo vai continuar aí também, né? O PPP está ganhando seu espaço, principalmente o PPP em tempo real, mas o relativo vai continuar porque o relativo tem vantagens que o PPP não consegue contornar e vice-versa, né? Então, é isso, né, pessoal? É um senso crítico aí, né? Então, das principais vantagens e desvantagens de cada método, né? E com isso, qual seria o método adequado, né? Para minha determinada aplicação, né? Para o meu estudo de caso em específico, né? Cada problema é um problema, né?